Fala comunidade BitGet, beleza? Seja bem-vindo a mais uma quinta-feira de atualização dos mercados, do mercado cripto e das suas correlações. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, eu sou o Community Manager da BitGet e eu já quero convidar você para fazer parte de todo o nosso ecossistema. Se você não segue a gente, já ativa aqui os sininhos, já se inscreve no nosso canal. Se você não está na nossa comunidade do Telegram, te convido a estar lá na nossa comunidade do Telegram, seguir a gente no X, seguir a gente em todas as nossas redes sociais, porque a gente trabalha como um ecossistema. Você vai ver atualizações de mercado lá na nossa página, você vai ver atualização de mercado lá no nosso grupo do Telegram. Lá no nosso grupo do Telegram a gente tem lives semanais com os nossos ninjas, nós temos campanhas diárias, nós temos batalhas de trade semanalmente valendo dólares, então tem muita coisa legal para você se desenvolver como trader, para você se desenvolver como operador do mercado, tá bom? Então eu quero convidar você a fazer parte de todo esse nosso ecossistema para que você não perca absolutamente nada do que está acontecendo, porque na última vez que nós conversamos aqui, o Bitcoin, ó, ele tava exatamente aqui, ó. Era uma quinta-feira e a gente estava aproximadamente aqui, ó, nessa região. Então, essa lateralização que foi feita de lá para cá, ó, que ele só andou basicamente de lado, ela não tinha sido feita. Logo, a nossa maior probabilidade naquele momento para um movimento corretivo era o preço corrigir daqui até aproximadamente aqui, para fechar essa ineficiência com a liquidez que estava aqui embaixo. Durante a semana, esse cenário aqui ele acabou mudando, e nós até sinalizamos isso aqui lá no nosso canal do Telegram também, que aqui poderia ter uma oportunidade operacional devido à liquidez criada e devido a essa zona de demanda que tinha aqui embaixo. Eu particularmente, fiquei de fora desse movimento porque eu queria que ele tivesse furado, pegado a liquidez, voltado para depois ir, mas não tem problema. Se você é uma pessoa que tem um pouco mais de apetite ao risco, você poderia facilmente ter pego essa operação aqui e ter surfado esse movimento, tá? Então vamos lá, o que está acontecendo no mercado cripto agora, numa perspectiva geral e até correlacionando com os outros mercados? Ó, eu vou dar um pulo lá no tempo gráfico semanal para você entender, ó. Quando eu coloquei no tempo gráfico semanal do BTC, a gente tem aqui o nosso antigo ATH, que era aqui, né, ó, que era o ATH lá de janeiro de 2025, né? Então, ó, deixa eu ver aqui uma coisa, o ATH de janeiro de 2025. Todas as vezes que o BTC ele tentou romper o ATH de 2025, na ótica, na perspectiva do tempo gráfico semanal, que o tempo gráfico é bem importante devido ao seu peso temporal, ele falhou. Ele rompeu aqui a primeira vez, fechou abaixo. Rompeu a segunda vez, fechou abaixo. Tentou romper aqui a terceira vez, fechou abaixo. Depois ele só fechou abaixo. Agora ele tentou novamente romper. Olha como essa linha é uma resistência importante. E ele tá aqui agora brigando para fechar abaixo, não, sendo que faltam ainda 3 dias, tá? Então, a dificuldade do BTC é justamente essa, é estabelecer candles de força acima do ATH. Olha só, por que isso é importante? Porque se essa região aqui é uma resistência e o preço ele não consegue romper e se estabelecer acima dela, ela continua agindo como uma resistência. Para esse cara virar um suporte e ter aquilo que a gente chama de troca de polaridade, ele precisa romper, ele precisa passar e fechar o candle acima e afastar dela, porque daí na volta ele vai agir aqui como um suporte, já que no passado ela era uma resistência. Isso aqui chama de troca de polaridade, tá? E isso é importante porque na perspectiva dos mercados de maneira geral, porque quando eu vou lá para a Nasdaq, por exemplo, tá? Se você está chegando aqui agora e está se perguntando, pô, mas por que você está falando de Nasdaq, cara? Eu opero cripto, justamente porque o mercado cripto ele não anda sozinho. Ele é dependente dos outros mercados e principalmente do mercado de Nasdaq, que é o mercado de tecnologia, e nós, como operadores de cripto, nós operamos basicamente um setor de tecnologia. Então, olha a diferença, Nasdaq tinha um topo histórico, da mesma forma do Bitcoin, ela rompeu tardiamente, né? O Bitcoin rompeu antes, mesmo não conseguindo fechar acima, ele rompeu antes, só que olha a diferença.
Nasdaq rompeu e na primeira tentativa ela fechou o tempo gráfico, o candle do tempo gráfico semanal acima do topo histórico. Então aí ela fechou depois outro candle, o segundo candle aqui também acima do topo histórico. Isso daqui já é um início de troca de polaridade, né? Por que eu falo que é o início? Porque a gente precisa de padrões de reversão de tendência, né? Então, para esse cara aqui, que é essa linha branca, que é o topo histórico, tô no tempo gráfico de 4 horas agora, para esse cara agir como um suporte, nós precisamos afastar o máximo possível aqui do topo. E nós, de certa forma, né, já andamos consideravelmente aqui, né? Se você pegar aqui, ó, a gente já andou quase 3% do topo histórico de Nasdaq. 3% é pouco para cripto, né, gente? Lá a cripto a gente é acostumado com volatilidade, 10, 15%, só que para os mercados tradicionais 3% é coisa pra caramba, tá? Então o que acontece, ó? Já, os primeiros sinais aqui eles já foram dados, que é o movimento de pivô de alta. Ele já fez aqui, ó, o primeiro pivô de alta do tempo gráfico de 4 horas, então a tendência aqui no 4 horas ela tá muito saudável, só que seria muito interessante a gente ver um pivô de alta confirmado aqui no tempo gráfico diário. Isso aqui é um pivô, né? Chama mais ou menos chama de pivô escondido, mas seria legal ele fazer o pivô aqui, ó, retestando aqui mesmo o topo histórico e aí ele confirmar. E ele confirmando isso aqui, ele afasta mais, e quanto mais ele afasta, mais esse cara que é uma resistência, ele passa de como suporte. A gente tem aqui o que a gente chama de troca de polaridade, tá? Se você for olhar o S&P 500, ele também tá na mesma situação, ele rompeu o topo histórico também, né? Se eu colocar aqui no tempo gráfico semanal, ele está indo aqui para o seu segundo candle, fechando acima do topo histórico também. Então, quer dizer, os mercados internacionais, eles estão fazendo aquilo que o BTC não conseguiu fazer naquela primeira tentativa. E eles já conseguiram fazer na primeira tentativa. E por que isso é importante pro mercado cripto? Porque, veja bem, em algum momento, Nasdaq, por exemplo, ela vai corrigir esse movimento todo aqui e ela vai vir testar o topo histórico. É natural, os ativos eles voltam a testar e vai ser nesse momento que a gente pode ver aqui uma migração de capital, porque hoje, cara, do jeito que tá aqui a euforia nos mercados internacionais, a maior parte dos olhos está voltado para cá e não para o BTC. Por isso que aqui eles estão subindo muito mais forte do que o BTC, por exemplo, do que o mercado cripto, do que as altcoins. Eu não vou nem falar das altcoins ainda, porque na sequência de fluxo de dinheiro, as altcoins são as últimas a receber, né? Primeiro os mercados internacionais recebem, depois que eles recebem o dinheiro, depois o Bitcoin recebe, depois que o Bitcoin recebe, depois o Ethereum recebe, depois que o Ethereum recebe, depois recebe as altcoins. Tem um fluxo de grana que faz aí o mercado funcionar. Então, por que é importante esse movimento aqui, falando aqui de Nasdaq com o BTC? Porque, ó, quando vier esse teste aqui, ó, significa que está havendo uma realização de lucro temporária, né? O pessoal está vendendo, né? Oferta maior do que a demanda, por isso que o preço está caindo. Nasdaq segurando aqui no topo histórico, e já tendo aqui realização de lucro, né? Porque o preço ele vai estar no movimento corretivo, então quer dizer que as pessoas estão vendendo o ativo, né? Pode haver uma migração do capital saindo daqui, e provavelmente vai haver, e entrando no Bitcoin. Só que para essa migração acontecer, as pessoas precisam sentir segurança, e elas sentem segurança quando o preço segura aqui. Então ele vai começar a demonstrar padrões de força aqui, ó. Aí a leitura gráfica vai dizer isso aqui, o pessoal vai falar, poxa, isso aqui tem a maior probabilidade de segurar mesmo, ele não vai perder, esse cara não vai mais passar a ser uma resistência, ele vai passar a agir como um suporte. Então, vou pegar a minha grana aqui e vou jogar ela lá pro Bitcoin, e aí o Bitcoin pode ter uma nova pernada de alta, né, com dinheiro vindo de verdade para ele poder se estabelecer acima do topo histórico, tá? Então essa é a importância de estar olhando aqui nesse momento. E se você for olhar aqui, né, em Nasdaq, a gente já tem aqui alguns padrões que tendem a romper, não a romper, mas a corrigir, né, o movimento, né? Alguma coisa aqui de cunha, de canal, aqui talvez pelo 4 horas a gente consiga ter uma perspectiva um pouco melhor do movimento. Ó.
Então, ele já está, né, mostrando uma desaceleração desse movimento de alta aqui, natural, né, cara? Topo histórico é lugar de desaceleração, aqui ele já está sentindo aqui, inclusive, a resistência. Nós já começamos a ver aqui as divergências no RSI, né? Olha a divergência muito forte aqui no 4 horas, ó, o preço indo para cima, com o RSI indo para baixo. Se a gente olhar aqui no diário, a gente também tem divergência, né? O preço indo para cima, com o RSI nivelando topos. Então, isso é natural quando o ativo está no topo histórico. Então, se a gente vai ficar de olho aqui nessa correção, né? Aqui já gerou bastante liquidez aqui, ó, com esses nivelamentos de topos. Então, poxa, seria muito legal e interessante a gente ver esse movimento aqui, ó, testando, né? Ele pode perder temporariamente. Lembre-se que a questão é sempre você fechar os candles abaixo, né? Igual aconteceu com o Bitcoin. Corrigir desde essa pernada de baixo, fazer uma onda corretiva aqui, né? Quem sabe vindo, deixa eu ver, até 50% de FIBO. Vamos ver aqui se a gente tem aqui um... ó, 50% de FIBO tá bem aqui no topo histórico ainda, né? Então vindo aqui para próximo de 50%, 618 aqui de Fibonacci, tá? E aí demonstrando padrões de força, tendo continuidade aqui do movimento, e isso daqui levaria a um otimismo maior ali para dentro do mercado cripto, o que poderia fazer com que o BTC não só rompa, mas como estabeleça de fato ali o topo histórico para a gente buscar novas máximas, né? Buscar 120, buscar 130, se esse for o caso, tá? Então é por isso que eu tô olhando aqui, né, monitorando o Nasdaq nesse momento, né? Todos os olhos do mercado estão para cá, e é por isso que eu tô aqui. Então quando a gente volta aqui pro BTC, agora que a gente já entendeu esse contexto, a gente vê por que ele tá sofrendo aqui, né? Ele tá numa região aqui que é uma região de oferta, né? As pessoas aqui tendem a vender, realizar lucro, shortar o ativo. Isso aqui é muito natural aqui no Bitcoin, tá? Até porque ele tá nessa região de oferta, tá muito perto do topo histórico, e porque Nasdaq também, né, tá naquela cunha, naquela região ali, com todos esses padrões que a gente acabou de analisar lá. Então, isso aqui é natural, tá? Então o que eu tô olhando aqui agora pro Bitcoin, eu que tô de fora, né, principalmente, o que eu tô olhando? Eu tô olhando a liquidez que tá abaixo dessa linha aqui, tá, ó. Abaixo aqui, principalmente aqui dos 104, aqui para baixo aqui desse caixote verde aqui, que é onde tem uma liquidez aqui considerável que foi deixada com esse movimento aqui, apesar dele ter capturado, isso aqui acabou deixando mais liquidez. Então eu estou ligado nesse movimento aqui para essa correção aqui, ó. Ele corrigir toda essa pernada de alta aqui, que é o movimento que eu estava esperando desde aqui de baixo, tá? Então se a gente pega uma Fibonacci e traça ela do fundo até o topo, ó, a gente tem aqui 0,5 de Fibonacci bem abaixo da zona de liquidez, né? Já pegando aqui, preenchendo uma boa parte desse imbalance que tem aqui, desses candles fortes, que fica melhor visto pelo tempo gráfico diário, né? Ó, essa ineficiência, esse candle aqui muito forte. Então sim, vou estar aqui bem de olho aqui para essa liquidez que está aqui abaixo no Bitcoin aqui, a partir dos 104.300, tá? Vai ser aqui a minha buy zone para analisar junto lá com o Nasdaq, tá? Para a gente poder tentar fazer esse movimento aqui, ó, e enfim, bum, romper aqui o topo histórico, tá? Mas nada impede que o topo histórico ele seja rompido agora. Eu só tô falando que para ter uma oportunidade operacional, nesse momento a relação risco-retorno não está boa. Por que a relação risco-retorno não está boa? Porque a gente está muito perto das resistências, né? Então você vai, eu vou comprar o Bitcoin aqui, né? Você pode operar um tempo gráfico menor, né? Isso é muito pessoal, né? Temporalidade, né? Estilos de trade, né? Aí você pode, por exemplo, operar a liquidez que está abaixo aqui desses fundos aqui, né? Ó. E aqui você pode ter até uma boa relação risco-retorno, né? Se ele captura a liquidez, demonstra que algum padrão de força volta para dentro aqui da estrutura, você pode ter uma entrada com stop aqui abaixo e você vai ter uma relação risco-retorno boa. Só que no momento que ele está aqui agora, você não tem uma boa relação risco-retorno. Porque você teria que colocar o teu stop aqui abaixo e você estaria colocando o teu stop na liquidez, que nunca é recomendado, né? Mas vamos lá, vou comprar aqui. Vou botar meu stop aqui abaixo, onde está a liquidez. E aí você, ó,
para você fazer um trade de menos de 2, de relação risco-retorno de 2 para 1, você já estaria no topo histórico. Então aqui a relação risco-retorno ela não está muito boa. Apesar do stop não ser caro, se é um stop de 1,12% e você está colocando o stop na liquidez ainda, que eu nunca recomendo isso, mas você estaria muito próximo do topo histórico com uma relação risco-retorno que não é muito boa. Então, se você quer fazer um trade aí mais de curto prazo, considere abaixo dos 108.500, tá? Abaixo de 108.500 aqui você tem essa região aqui, ó, como uma região de demanda para que você possa estar operando caso o preço deixe aqui algum padrão interessante, tá? Eu sempre gosto de observar a reação compradora. Então você poderia estar pegando essa posição aqui, mas para mim, né, o mais saudável dentro dessa perspectiva aqui, ó, seria o Bitcoin abaixo dos 104.900 aqui, tá? Aqui abaixo desse fundo aqui, né, que tem bastante liquidez, mas aqui, né, dependendo do teu apetite ao risco, você já pode ter uma operação. Beleza? Shortar o ativo aqui agora, só se ele demonstrar um padrão de fraqueza muito forte, né, devido a todo o contexto que eu expliquei, tá? Então, buy zones para mim abaixo aqui dos 105, tá? Abaixo do caixote verde que é melhor ainda, muita liquidez aqui. E se você for mais agressivo, quiser um tradezinho de curto prazo, né, para você pegar esse movimento, ó, onda impulsiva, onda corretiva, onda impulsiva, onda corretiva e boom. E vai. É aqui abaixo dos 108.500, tá bom? É isso que eu tô de olho agora, tá? Altcoins aqui, acho que nem vale falar muito a pena agora, porque a dominância do Bitcoin tá aí estourando, né? Tá lá em cima e não tá com cara que vai cair agora tão cedo, né? Tava dando uma olhada aqui, a gente vê que, ó, tô no tempo gráfico de 4 horas, ela tá corrigindo, mas não corrigindo num padrão de bandeira aqui, né, cara? Padrãozinho de bandeira de baixa, de bandeira de alta aqui, né, ó. Olha pelo tempo gráfico diário, fica muito nítido de você ver aqui o desinteresse aqui nessa correção aqui, tá? Então, não ficaria muito animado com altcoins ainda devido a essa dominância estourando aqui, tá? Acho que vale mais a pena dar uma olhada ali no Bitcoin, nessas correções aí, tá? E esperar um padrão de fraqueza maior aqui, alguma confirmação aqui e de olho em Nasdaq, beleza? Galera, tamo junto, se vemos aí na próxima terça-feira, porque toda terça-feira a gente tem live aqui no canal da BitGet, tá? E semana passada nós fizemos uma live muito legal que a gente falou sobre setups, eu e o Futures King, né? O rei do mercados futuros, que é um dos nossos ninjas lá, fizemos uma live sobre setups. Na outra semana a gente fez uma live sobre as novas regras AMP para declaração de imposto de renda. Então, cara, sempre tem live legal aqui na terça-feira e eu te convido aqui a estar com a gente nas terças às 20 horas. Quinta-feira tem vídeo de atualização. As outras redes sociais têm atualização sempre. Então, fica ligado em todo o ecossistema BitGet que eu tenho certeza que você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando no mercado cripto. Falou, galera. Se cuidem. Até mais, hein?